Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Augusto, sou estudante aqui do quinto período noturno da Faculdade Serra do Carmo, mais conhecido como a FASEC, e eu estarei tratando aqui com os senhores um tema bem interessante dentro dos estudos do direito civil, que trata-se do direito real de garantia, né? Bom, e o que é esse direito real de garantia? O direito real de garantia trata-se da possibilidade jurídica que um determinado indivíduo possui de receber o pagamento de uma dívida através de um bem que foi disposto em garantia pelo devedor. Ou seja, exemplificando, é quando nós temos uma relação jurídica obrigacional entre dois indivíduos, onde de um lado nós vamos ter o credor e do outro lado o devedor, e aí o devedor ele vai dispor um determinado bem seu como garantia ao pagamento da dívida ao credor. Então, este é o instituto do direito real de garantia. Porém, para que o direito real de garantia possua validade e eficácia, ele deve atender certos requisitos, que são basicamente três, que são o requisito objetivo, requisito subjetivo e o requisito formal. O requisito subjetivo ele trata-se da capacidade do devedor em dispor este bem como uma forma de garantia. E qual capacidade? Estamos falando tanto da capacidade civil quanto da legitimidade para poder dispor este bem, né? Então o indivíduo ele necessita ser maior de 18 anos, né? Deve possuir a capacidade absoluta plena e não deve se encaixar em nenhum dos casos de relativamente incapaz, como por exemplo viciados em tóxicos, ébrios habituais, que estão previstos lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil. E em relação à legitimidade, refere-se ao fato do indivíduo ele ser o legítimo proprietário do bem, ou seja, ele tem que ser o proprietário do bem imóvel ou imóvel que ele estará dispondo como forma de garantia ao pagamento da dívida ao credor. O segundo critério é o critério objetivo, ou seja, o bem que será disposto como garantia ao pagamento da dívida, ele deve ser tanto juridicamente quanto materialmente possível de ser disposto como uma forma de garantia. E o terceiro requisito é o requisito formal, ou seja, em que se baseia esse requisito formal? Baseia-se no fato de que o bem disposto como uma forma de garantia ao pagamento da dívida ao credor deverá estar instituído em um contrato, ou seja, deverá ser redigido um contrato formal, onde neste contrato deverá estar especificado o valor total da dívida, deverá estar especificado a quantidade de prestações que foi acordada naquela relação jurídica obrigacional, deverá estar acordado a data de vencimento das obrigações, a taxa de juros, se houver, e também deverá estar ali instituído nesse contrato o bem que foi disposto como garantia e todas as suas especificações. Bem, dito essas preliminares sobre o direito real de garantia, falar dessas características gerais, agora aprofundaremos nas três espécies em que o direito real de garantia possa ser exercido na prática. O direito real de garantia ele possui três espécies, que trata-se da hipoteca, do penhor e da anticrese. Então é como se o direito real de garantia fosse um gênero, do qual derivam essas três espécies, essas três formas de se exercer na prática o direito real de garantia. Primeiro, iremos falar da hipoteca. A hipoteca é a possibilidade de um determinado indivíduo dispor em garantia um bem imóvel ao credor, ou seja, temos uma relação jurídica obrigacional onde temos dois polos, né, o polo ativo e o polo passivo. O polo ativo se encontra o sujeito o credor e o polo passivo se encontra ali o devedor. E o devedor, como uma forma de garantir ao credor o pagamento da dívida, irá dispor como garantia um bem imóvel,
Note que a hipoteca recai apenas sobre bens imóveis. Se não, a principal característica da hipoteca trata-se do princípio da indivisibilidade do bem dado em garantia. Ou seja, se a dívida que foi contraída por conta da relação jurídica obrigacional basear-se, por exemplo, em uma dívida no valor total de R$ 100.000 e o devedor pagar ali 70% daquela dívida, no caso R$ 70.000, isso não faz com que o bem dado em garantia seja exonerado. Ou seja, aquele bem dado em garantia ao pagamento da dívida somente será liberado, somente será exonerado daquela relação jurídica obrigacional quando a dívida for paga de maneira integral. E a hipoteca possui 3 modalidades. Ela possui a modalidade legal, que é aquela instituída por lei, ou seja, é a própria lei que institui que o devedor deve disponibilizar um bem imóvel como forma de garantir o pagamento da dívida. Temos a hipoteca convencional, que é aquela lei que é caracterizada por ser realizada de maneira de livre e espontânea vontade entre os próprios sujeitos. E temos a hipoteca judicial, que trata-se daquela hipoteca que é designada através de uma sentença judicial. Ou seja, através de uma sentença judicial, o magistrado designa que o devedor hipoteque um bem imóvel como forma de garantir o pagamento da dívida ao credor. Dita a hipoteca, iremos tratar agora do penhor. Qual a principal diferença da hipoteca para o penhor? É que o penhor recai sobre bens móveis ou bens mobilizantes, suscetíveis de alienação. Então, hipoteca é sobre bens imóveis, penhor sobre bens móveis. E o penhor ele também se caracteriza como a possibilidade do indivíduo disponibilizar, só que nesse caso, reitero, bens móveis ou mobilizantes suscetíveis de alienação, como uma forma de garantia ao credor de que arcará com todas as suas obrigações. O penhor também possui a característica da indivisibilidade, ou seja, o pagamento parcial da dívida não exclui, não exonera aquele bem dado como forma de garantia. E o penhor ocorre através da tradição, ou seja, ocorre através da entrega da posse do bem, já que trata-se de bens móveis. E o penhor há 2 modalidades. Temos a modalidade legal, que, como eu já disse, é aquela modalidade imposta por lei, ou seja, a própria lei irá designar que o devedor tenha que disponibilizar um bem imóvel seu como forma de garantir o pagamento daquela dívida. E temos também a modalidade convencional, ou seja, aquela modalidade em que as próprias partes, em comum acordo por livre e espontânea vontade, realizam ali o penhor de determinado bem imóvel do devedor. E para finalizar, temos a figura da anticrese. A anticrese se caracteriza por ser um meio termo entre a hipoteca e entre a posse. Como que se caracteriza a anticrese? Na anticrese, nós vamos ter a possibilidade do devedor dispor um determinado bem seu ao devedor como forma de garantia ao pagamento da sua dívida, porém, o devedor ele irá transferir para o credor apenas a posse do seu bem, ou seja, o devedor ele não irá de fato transferir a propriedade, apenas a posse, para que assim o credor possa utilizar de todos os frutos e rendimentos percebidos daquele bem. E aí, através dos frutos e dos rendimentos percebidos daquele bem, ele possa ali, nesse caso, ter a sua dívida paga. Ou seja, exemplificando, nós vamos ter uma relação jurídica obrigacional entre 2 indivíduos. De um lado, o sujeito ativo, do outro lado, o sujeito passivo. Como forma de garantia do pagamento da sua dívida, o sujeito passivo irá dispor de um dos seus próprios bens como forma de garantia ao credor.
Porém, ele irá transferir para o credor não a propriedade do seu bem, mas apenas a posse. E assim o credor ele poderá exercer todos os direitos de possuidor e não de proprietário. Então, assim ele poderá, entre eles, perceber para si, né, usufruir para si, reter para si todos os frutos cíveis e todos os rendimentos ali oriundos daquele imóvel ou daquele bem. Também pode ser bem tanto imóvel como móvel, como forma de pagamento da sua dívida. E aí, quando a dívida for de maneira integral paga, o devedor terá retornado para si a posse do seu bem, porque o bem continuará sendo dele. Ele não terá apenas a posse. A posse estará na mão do credor, que utilizará, reitero, dos frutos e dos rendimentos para adimplir ali, né, com a dívida do devedor. E também convém salientar que uma das principais características da anticrese é que, como a posse do bem estará ali, né, sobre o credor, que poderá usufruir e gozar daquela posse, se o bem sofrer algum dano por culpa exclusivamente do credor que estará na posse do bem, ele é obrigado a reparar todos estes danos. E, né, reiterando, quando o devedor adimplir com toda a sua dívida, né, adimplir ali com todas as obrigações e as prestações, ele terá retornado para si a posse do seu bem. Tá ok? Muito obrigado.